Olá, seja bem-vindo ao Filtranamente, o seu canal de conhecimento filtrado. Se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber avisos de novos vídeos. Um abraço e bons estudos! Capítulo 1. Nossa transformação é como a fênix. Em cada ser vivo há uma parte que quer se transformar nela mesma. O girino no sapo, a crisálida na borboleta, o ser humano fragmentado num ser pleno. Isso é espiritualidade. Ellen Bass. Talvez você já tenha se sentido como se fosse um balão que está sendo inflado com gás hélio. Ele fica cada vez maior, expandindo-se até ficar imenso, e o gás continua entrando. Pare um minuto para tomar consciência de tudo o que interessa, agrada e chateia. Depois, inclua todas as inovações, fatos novos e cotidianos, sensacionalismos e curiosidades que existem no mundo. Em seguida, acrescente todas as opiniões, queixas, hipocrisias, tragédias, dramas e medos. Sinta tudo isso dentro de você, querendo ser conhecido, tentando romper os limites da tênue membrana que mantém a experiência de nossa realidade. Quando o espaço ainda existe ali, quanta pressão você consegue aguentar até que a sua realidade exploda? Deve haver outro modo menos limitado de saber das coisas. Felizmente, estamos no meio de um processo evolucionário, cujo resultado final será novos tipos de percepção, identidade e realidade totalmente livres de restrições. Existe uma boa razão para nos sentirmos animados e pressionados. Caso você queira entender plenamente a realidade energética emergente e sua alta frequência e limitada percepção, é bom saber que há uma boa razão para nos sentirmos abalados ou desorientados. A realidade da era da intuição será o resultado de um processo gradual, porém razoavelmente rápido, de transformação pessoal e social. Ele pode nos expor a uma experiência emocional e energeticamente muito difícil, mas no fim nos levará a um destino impressionante que iremos adorar. E sim, há um conjunto de instruções que nos ajudarão a chegar lá. É crucial entender o processo de transformação como um todo, caso não queiramos saltar de uma tendência popular no pensamento para a última técnica energética, e nisso perder de vista componentes chaves que podem tornar essa experiência mais tranquila, rápida e integrada. Nesse capítulo, quero fazer um resumo da jornada de transformação em que embarcamos, para que você possa ter uma referência do que está acontecendo conosco e com o mundo. Nos capítulos subsequentes, mergulharemos na exploração da força da vibração pessoal para percorrer os estágios do processo de transformação, para que você aprenda a desenvolver uma sensibilidade saudável e consciente que beneficie tanto os outros quanto você mesmo. Estamos numa fase de transição entre uma era e outra, quando tudo é possível. Václav Havel. Já faz anos que ouvimos falar de mudanças de paradigma, salto quântico, nova ordem mundial, ponto de virada, nova era e realidade holográfica no mundo da física, dos negócios, da espiritualidade e até da política. Mesmo Guerra nas Estrelas deu-nos uma imagem poderosa do salto para o hiperespaço. Thomas Hahn popularizou o conceito de mudança de paradigma em 1962, definindo a evolução como uma série de interlúdios pacíficos pontuados por revoluções intelectualmente violentas, na qual uma visão conceitual do mundo é substituída por outra. Então, basicamente, a mudança de paradigma implica uma mudança em nossa forma de pensar a vida que acarreta, por sua vez, uma mudança de comportamento. Lembremos de como os avanços da agricultura mudaram as sociedades primitivas,
baseadas na coleta e na caça, ou de como a invenção da imprensa libertou-nos do domínio da Igreja e da Idade das Trevas. O mesmo vale para os computadores pessoais e a internet, que tanto nos ajudaram a deixar de ser isolados e locais para nos tornar cidadãos globais, interconectados. Por mais significativos que tenham sido, esses avanços situam-se no âmbito da mudança. Acredito que o que está acontecendo hoje é mais que mudança. Estamos vivendo uma época de transformação. Qual a diferença? Mudança mais próxima dimensão é igual a transformação. Imagine uma mesa de jantar com copos, pratos e talheres, travessas de comida, bebidas e um arranjo decorativo no centro. Agora misture essa arrumação. Coloque o saleiro dentro de uma taça de vinho, os guardanapos sobre os pratos, a comida na toalha da mesa em vez de nas travessas. Quebre a saladeira em pedaços e vire o arranjo no centro de cabeça para baixo. Pronto, temos mudança. Rearrumamos as coisas que existiam, criando novas formas e relações, mas todas elas continuam existindo em cima da mesa em tempo e espaço. Além disso, ainda há a percepção de que essas coisas estão separadas umas das outras, sólidas e inertes. Transformação, metamorfose ou transmutação é algo completamente diferente. Essas palavras implicam uma mudança alquímica na natureza básica de alguma coisa. A passagem de um estado de energia para outro, uma mudança espantosa que ocorre miraculosamente como se num passe de mágica. A lenda da Fênix explica essa morte do eu como pelo fogo que transmuta e purifica, crescimento espiritual, e seu renascimento das cinzas como uma criatura de ouro, luz e amor. Em nosso exemplo da mesa de jantar, a água poderia passar para o estado gasoso e dar a impressão de ter desaparecido, ou a mesa inteira poderia transformar-se numa experiência de seu sentido sublime, abundância ou amor entre os membros de uma família, e deixar inteiramente de ser uma coisa física. Estamos prestes a viver uma grande mudança de identidade. Imagine um ponto único flutuando no espaço e você é esse ponto. A vida não tem dimensão nem movimento e você praticamente não tem nenhuma noção do eu. Agora imagine uma série de pontos que se reúnem como as contas de um colar, até que seja atingida uma misteriosa massa crítica de percepção e nasça uma nova realidade chamada a linha. Você se funde inteiramente a esse mundo novo, esquecendo a sua identidade de ponto. Você se torna uma linha. Você tem um eu expandido e vive um mundo de novas regras. Há um movimento oscilante de ida e vinda. Você é muito mais livre do que quando era um ponto. Quando minha identidade muda, a realidade simultaneamente muda. Quando a realidade muda, minha identidade simultaneamente muda. Agora veja se consegue sentir o que ocorre quando uma série de linhas se reúne e se acumula numa dimensão antes desconhecida, precipitando um novo estado de percepção chamado o plano. Você esquece sua identidade de linha. Agora pode movimentar-se não só em duas, mas sim em 4 direções, para qualquer lugar e até em curvas. A vida como plano lhe dá muito mais opções e você mal consegue lembrar seu antigo eu limitado. Em seguida, tente sentir o que ocorre quando uma série de planos se reúne, se empilha e se expande em uma outra dimensão, catalisando a realidade do cubo tridimensional. Você esquece sua identidade do plano porque agora se abriu para algo que parece um sem-fio de espaços e possibilidades. Seu mundo contém tempo, espaço e matéria, objetos finitos e espaço vazio, o mundo exterior e o mundo interior, passado, presente e futuro, e uma ideia de eu baseada no que os outros seres refletem para você. Isso lhe parece familiar? Esse mundo cúbico, tridimensional é onde vivemos agora.
quem pensamos que somos e o que definimos como normal. Eis-nos aqui, seres tridimensionais um tanto insatisfeitos e extremamente empolgados, aproximando-nos do momento do próximo salto evolucionário. O que poderia transformar o mundo e nossa noção do eu? Provavelmente não terá muitas relações com os computadores que funcionem em tempos. Provavelmente não terá muita relação com computadores que funcionem em menos tempo, nem com viagens pelo espaço em espaçonaves tridimensionais. A transformação de nosso mundo ocorrerá quando a dimensão seguinte em grandeza, a quarta, integrar-se à realidade do nosso cubo. Podemos pensar na quarta dimensão como o reino da alma, do espírito, mais uma experiência que um lugar, no qual tudo existe simultaneamente, num campo unificado de energia e percepção, onde tudo contém tudo mais, tudo é conhecido, e o amor é a substância primária da qual tudo se cria. Como será a realidade quando a terceira e a quarta dimensão se mesclarem? Aqui vai uma dica. Não nos interessaremos pelo pensamento linear de causa e efeito, nem por formas angulares. Pensaremos em espirais, e a vida se processará em ondas oscilantes. Pensaremos nos fractais e hologramas como a base da consciência. Não se pensará em distância, passado nem futuro. Nova realidade. A alma será a força suprema. A consciência da interpenetração dos reinos visíveis e invisíveis será a coisa mais valiosa e tudo será possível. Profecia Inca sobre a próxima idade do ouro. No livro The Tenth Insight, An Experience Guide, de James Hadfield e Carol Adrian, citam Elizabeth Jenkins, diretora da Viracocha Foundation. Os profetas dos Andes, homens e mulheres santos, dizem que o período entre 1993 e 2012 é crítico para a evolução da consciência humana. Atingimos o ponto que eles chamam de era do nosso reencontro com nós mesmos. Os pontos andinos acreditam que nós faremos a transição do terceiro para o quarto nível de percepção durante essa fase. O desafio consiste em livrar-nos dos medos coletivos e reunirmos energias espiritual suficiente para que toda a humanidade possa passar à consciência de quarto nível. Willaro Iwata, um mensageiro espiritual inca do Peru, afirma: os filhos do sol existem desde tempos imemoriais, desde a última idade do ouro. Assim como o ano tem 4 estações, as 4 grandes eras cósmicas se sucedem. Após a idade de ouro veio a da prata, em seguida a do bronze e por fim a do ferro, que é a era atual, a qual consiste nos últimos 1000 anos. Essa era metálica tem uma forte característica materialista e tem sido uma era de trevas, já que as pessoas se renderam ao egoísmo usando as forças da Mãe Natureza de um modo negativo. Trata-se de uma época de guerras, fria como metal. Como um longo inverno, a Idade de Ferro está chegando ao fim agora. Como a primavera, a nova Idade de Ouro está anunciando-se no mundo inteiro. Precisamos voltar a conviver com a natureza para chegar à iluminação, para reconhecer as leis cósmicas e ver nosso corpo como um templo. Cada ser humano é um templo sagrado. O altar desse templo é o coração. O fogo do amor, um reflexo da luz maior, arde nesse altar. Essa luz interior deve ser reconhecida, cuidada e venerada. Essa é a religião dos filhos do sol. É possível compreender a transformação. Eis aqui a minissérie. Ao longo de vários anos de trabalho num plano nuclear, anímico, com as pessoas, individualmente e em grupo, e de tentativas de compreender o rápido crescimento interior que elas vivem, fui elaborando uma descrição extremamente detalhada do processo da transformação. Para simplificar, optei por dividi-lo aqui em 9 fases. Porém, esse processo é bem fluido e orgânico.
E muitas vezes as fases misturam-se umas com as outras. Você reconhecerá se já viveu total ou parcialmente cada estágio, ou se já tem muitos ou apenas alguns dos sintomas que descrevo. Talvez você tenha passado depressa por uma fase e ficado tempo extra em outra, ou tenha ido e vindo entre 2 ou 3 fases durante um certo tempo. É possível, inclusive, achar que já tinha concluído o processo e, de repente, perceber que foi afetado por uma nova onda de energia de frequência ainda mais alta e agora percorrer o processo outra vez para acessar mais de sua alma, só que dessa vez com muito mais facilidade. O tempo que se leva para atravessar uma fase não é fixo, o seu processo será seu exclusivamente, e as partes que têm importância especial para você serão destacadas. Por fim, todos viverão o processo de transformação, porque ele está afetando todo o planeta. Quanto mais consciente e proativo você for, mais fácil e rápido você passará pela experiência. Não importa que você não vá rápido, contanto que não pare. Confúcio. Conhecer a lógica da progressão dos estágios nos ajuda a entender a vida e os fatos. Devemos observar que cada etapa flui naturalmente para a seguinte, e em cada uma temos uma opção: resistir à mudança ou confiar em que esse fluxo nos levará a uma vida melhor. Se tentarmos contê-lo para manter o antigo nível de conforto, atrasaremos o processo, reforçando nosso medo e criando tensão e agitação desnecessárias. Se tivermos certeza de que uma lucidez superior dirige o fluxo e que o certo é viver as experiências de que precisamos, a frequência de nosso corpo, de nossas emoções e de nossa mente se elevará, permitindo que obtenhamos os benefícios de cada fase. Agora, vamos familiarizar-nos com os 9 estágios do processo de transformação e analisar os possíveis sintomas com que cada um deles pode manifestar-se em nossas vidas e na sociedade. A primeira fase do processo diz respeito à depuração de tudo aquilo que interfere na expressão da alma e na experiência do amor ou os bloqueia. Isso significa que geralmente as pessoas ficam incomodadas porque têm de encarar o medo e as coisas que antes negavam. Felizmente, essas fases não duram para sempre. Há um momento de virada, mais ou menos na metade do processo, quando a luz interrompe e sentimos um profundo alívio. Depois disso, todos os sintomas importunos desaparecem e começamos a desabrochar como uma flor, vivendo nosso destino com alegria. O processo de transformação começa quando 1. O espírito se funde ao corpo, às emoções e à mente. O mundo físico tridimensional que julgamos ser a realidade começa a reagir ao influxo de uma energia de alta frequência, como o aroma delicioso de biscoito assado no forno pode despertar uma criança que está dormindo. A 4ª dimensão, o nível de percepção que vem logo em seguida, está se revelando. Alguns dizem que isso é decorrente de eventos cósmicos distantes ou da passagem de um campo de plasma, de energia cósmica por nossa parte da Via Láctea. Qualquer que seja a causa, à medida que a frequência da energia superior dessa dimensão mais espiritual cair e começar a perceber nossa vida, despertaremos e reagiremos, ansiando pelo mistério e elevando a nossa própria frequência. Estou animado e sei que a vida não é só isso, quero algo melhor. Percebemos que os limites entre o céu e a terra estão ficando mais tênues, tornando-os mais leves, acelerando a percepção e dando-nos a sensação de que algo importante está à espera por detrás de uma cortina. Tem início um processo de interpretação, que vem em ondas que gradualmente se intensificam até a fusão final da 3ª e da 4ª dimensão. Então, elevam-se os níveis de consciência e sensibilidade, vislumbrando-nos o que está por vir. Um dos sintomas desse primeiro estágio
É a ênfase na unidade entre mente e corpo que vemos na psicologia, na medicina integrada, no atletismo e em práticas espirituais como o yoga e a meditação. Quando a mente e o corpo tornam-se um, o espírito ou alma se revela e de repente sabemos que era ele que estava em tudo o tempo todo. Temos uma revelação do que realmente é estar em um corpo como o nosso corpo e da consciência de cada célula. Então, imediatamente sabemos qual a reação instintiva do corpo a qualquer situação e porquê. Entendemos que tudo que é físico, de algum modo, é consciente. Podemos ficar interessados em frequentar grupos religiosos ou espirituais, em espiritualizar aquilo que é mundano, em ter mais consciência, em desenvolver a intuição, em sonhar intencionalmente, em descobrir um propósito da nossa vida e a nos ligar a reinos sobrenaturais por meio de círculos em plantações. Mediunidade, misticismo religioso ou experiências de quase morte. Podemos também explorar as bases sobre a superfície da vida, por meio da física, da astronomia, da microbiologia, da oceanografia e da pesquisa genética, ou nos interessar por lugares como poderes energéticos ou segredos ocultos, coisas como antigos mistérios, novos remédios, espécies extintas, elos perdidos na cadeia da vida ou civilizações intraterrestres. Muita gente começa agora a sentir a decantação de uma nova energia, varando a densidade da consciência da massa. Essa energia impele o espírito a encontrar liberdade de expressão e amplificar a voz do coração. Essa nova energia planetária induz as pessoas a pensar mais no coração e seus potenciais em todas as questões humanas. Doc Children. 2. A frequência da vida aumenta de todos os modos, em toda parte. À medida que a frequência espiritual penetra o mundo físico, que inclui tanto o planeta quanto o próprio corpo, ela satura também a mente e as emoções. O corpo se acelera para adaptar-se a vibrações mais altas, o que a princípio perturba o nível de conforto. A energia de alta frequência ativa emoções não só positivas como também negativas, o que nos torna mais conscientes delas. O coração pode bater mais forte ou em descompasso. É possível que sintamos ondas de calor, não só porque o corpo está mais quente e mais vibrante, mas também porque os sentidos estão mais hiperestimulados, expondo-nos a altos e baixos drásticos, além de descargas emocionais imprevisíveis. É possível que fiquemos excepcionalmente sensíveis e elétricos, como se expostos a uma pressão que não desce nunca. Veremos nosso processo de aquecimento, em paralelo ao aquecimento global. A partir daí será fácil ficar intolerante aos ruídos, às multidões, aos alérgenos, a certos alimentos ou à mídia. Sinto-me nervoso e inseguro, tudo me incomoda, meu corpo dói, estou cansado, mas não consigo dormir. Quero o que quero já. Haverá quem não consiga manter a concentração por períodos prolongados, perca a memória de curto prazo e a motivação, ou se sinta desorientado. Fisicamente, talvez se sinta exausto, fique mais doente ou tenha mais dores que de hábito. Além disso, talvez se sinta hiperativo, impaciente, irritável, incapaz de relaxar. A insônia é comum, intercalada por fases de sono pesado. Muita gente se refugia na própria mente, apegando-se à familiaridade da lógica e ao desejo de acesso ilimitado à informação. É fácil tornar-se escravo da gratificação imediata. Pode-se tentar fugir de um corpo incômodo, ficando distraído ou vivendo no mundo da fantasia, não se importando com os problemas, nem com a vida dos outros, ou preocupando-se obsessivamente. Pode haver um aumento das disfunções do corpo por hiperatividade da frequência superior,
como câncer, vírus, febre, infecção, dermatose, alergia, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e distúrbios nervosos. Os efeitos positivos dessa fase, se deixarmos que a energia de alta frequência influa e que o corpo se ajuste naturalmente, são a maior vitalidade e resistência, além de uma maior consciência, o que implica não apenas sentimentos de frequência mais alta, amor, generosidade, felicidade e entusiasmo, como também pensamentos e motivações de frequências mais altas, inovação, criatividade, inspiração, perdão, serviço, cura. Então, ansiamos por saber mais, explorar os mistérios e vivenciar a alma. Entendemos como o amor e o pensamento positivo podem curar e queremos limpar o nosso corpo, perder peso, desintoxicar, rejuvenescer, exercitar, agir com consciência e habilidade. 3. O subconsciente pessoal coletivo se esvazia. À medida que a taxa vibratória das emoções e do corpo físico aumenta, os bloqueios subconscientes, que são emoções de baixa frequência baseada no medo, não podem mais continuar armazenados e reprimidos. Não pode haver baixas frequências no campo de percepção e energia de alta frequência. Os bloqueios reagem como milho de pipoca ao calor. Eles explodem, saem dos seus esconderijos e vão para o seu consciente. E quando isso acontece, as lembranças reprimidas vêm à tona e surgem dramas e traumas pessoais, promovendo a reconstituição inconsciente de antigas crenças na limitação e na negatividade. Enfrentamos a vergonha, o pesar, o terror, o ódio e os cantos escuros da psique. É preciso empreender a jornada do herói pelo mundo subterrâneo, penetrando o subconsciente e o desconhecido para encontrar a compreensão. Naturalmente, isso provoca muita resistência e é preciso coragem. Nesse momento, é bom saber que existem métodos comprovados para ir adiante. Essa fase não dura para sempre e as coisas que estão aflorando não são o que somos. O pessimismo e o pavor tendem a aumentar. Os sonhos e fantasias podem tornar-se bastante intensos, até mesmo violentos e terríveis. E tudo o que imaginamos de pior pode acontecer. Sentimos que as coisas que estavam em equilíbrio estão se desestabilizando. Temos ansiedades e ataques de pânico e que vamos enlouquecer ou estamos sofrendo de algum distúrbio de personalidade. Escândalos, tabus, abusos e esqueletos no armário vêm a público. Sigilos e privacidade são coisas do passado. Talvez aconteçam explosões, aneurisma, raiva no trânsito, abusos domésticos, atos de terror e erupções vulcânicas, quando a tampa da panela da pressão for aberta. Ou podem surgir dores crônicas à medida que as lembranças de abusos penosos vierem à tona. Estou aflito e tenho medo. A vida é intensa demais e não dá trégua. Meus piores receios estão ganhando forma. Não consigo me controlar. À medida que o subconsciente se abre como a caixa de Pandora, observamos um aumento do pensamento dualístico, que só aceita uma possibilidade ou outra. A crença no medo baseia-se na polaridade. Por exemplo, se eu falar, serei punido, então devo ficar calado. Vemos nesse ponto muitas polaridades e as crenças e emoções que elas se prendem. Bom, mal, dentro, fora, preto, branco, masculino, feminino, jovem, velho, inteligente, burro, bonito, feio, vencedor, perdedor, vida, morte. Descobrimos quanta força de vontade é necessária para manter os opostos separados, pois a energia acelerada quer juntá-los para que fluam um para o outro e se transformem um no outro, como no fluxo em forma do 8 do símbolo de Yin Yang. Quando isso acontece, vivenciamos o lado sombra a que tanto resistíamos. Então, quando o fluxo da energia nos levar para o lado luz, veremos como o escuro e o claro, em seus aspectos positivos, na verdade levam energia um para o outro.
Porém, inicialmente, a pressão do movimento ressalta os bloqueios ao fluxo em forma de 8, seus preconceitos, fixações e resistências que possam existir em nós. Evidentemente, é mais fácil ver as fixações inconscientes quando aparecem nos outros e pensar que elas só existem neles. Eu tenho de ficar calado, de modo que você está agindo mal ao falar tanto e precisar de tanta atenção. Não conseguimos tolerar e queremos rejeitar as pessoas e as coisas que achamos diferentes, em aparência, caráter, inteligência, capacidade ou nível de energia. Talvez alguém se sinta intimidado, traído ou com inveja. É possível que julguemos e culpemos a nós mesmos e aos demais, enredando-nos numa cilada sem fim de polaridades como melhor, pior, atrativo, repulsivo, agressivo, defensivo ou possessivo e desapegado. Há um aumento da contestação, dos palavrões, das situações de contraposição de nós a eles e da condenação. Os relacionamentos, principalmente os que baseiam na falta de honestidade de comunicação, têm problemas. Atingem impasses e rompem-se pela culpa, pela crítica ou pela recusa em mudar. Pode-se enfrentar um divórcio, conflito judicial, problemas com vizinhos, divergências familiares ou fixação em encontrar a alma gêmea perfeita. Essas coisas tornam-se mais visíveis. Crimes por algum tipo de intolerância, tortura, voyeurismo, indulgência em relação a tabus, reality shows na TV, programas de detecção de crimes e perícias policiais, críticas policiais partidárias, talk shows com apresentadores cáusticos e psicoterapia. Pode haver aumento dos males relacionados ao pânico e ao caos, como a asma, a esquizofrenia, os distúrbios bipolares e fronteiriços e a epilepsia. O resultado positivo dessa fase, se deixarmos que a energia da frequência mais alta flua e abordamos com paciência e amor as situações que surgirem, é que aprenderemos que não podemos evitar as polaridades de que não gostamos. Devemos permitir que todas as opções façam parte da vida. Adotamos o conceito de espelhamento, segundo o qual o que está em um lugar de alguma forma também está no outro, e vice-versa. Aprendemos a admitir ambos os lados de qualquer polaridade, a ver como eles alimentam um ao outro e a sentir como receber energia e informação de partes rejeitadas de nós mesmos. Adquirimos uma maior conscientização acerca de gatilhos emocionais que antes eram inconscientes. Mesmo que você viva 100 anos, o tempo, na verdade, é curto. Então, por que não aproveitá-lo para viver esse processo de evolução? Abrir a mente e o coração, entrar em contato com a sua verdadeira natureza, em vez de esmerar-se cada vez mais em fixar, agarrar, congelar ou fechar. Pema Chodron. 4. Você reforça suas trincheiras e fortalezas, resiste e volta a reprimir. Justo quando parecia que íamos nos livrar do medo que guardamos há tantos anos e curar de uma vez por todas as feridas emocionais, o ego, aquele aspecto da mente que se baseia no medo e na autoproteção, aparece e grita: "Eu não quero morrer!" Ele luta para preservar os velhos modos difíceis, porém familiares, e recusa-se veementemente a ceder o controle e confiar. Mergulhamos nos velhos recursos da sobrevivência, seja lutando ou fugindo, mas esses são comportamentos cuja eficácia começa a falhar. Eu não preciso mudar. Estou no meu próprio mundo, não estou errado. Sendo batalhadora, a pessoa consegue comprar uma opulenta mansão ou um carro que mais parece um tanque para sentir-se grande e invulnerável. Enfrentar o mundo com sistema fixo de crença e vício implacável no trabalho, ou toma litros de café bem forte. Pode defender a sua própria personalidade, seu individualismo inflexível
e seu patriotismo, tornando-se mais arrogante, presunçosa, narcisista, furiosa ou até violenta. Talvez queira ser famosa, poderosa ou rica, ostentar a opulência ou fazer cirurgia plástica. Pode ser que busque segurança, controlando o ambiente e as pessoas, e quando perceber que não pode controlar tudo, talvez assuma uma atitude rígida, cínica e sarcástica, ou adote como lema a apatia e o desrespeito, atingindo como se fosse bacana fazer coisas impróprias, descorteses e amorais quando bem entender. As estruturas patriarcais de poder, como o governo, as forças armadas, o comércio e a religião, desesperada e engenhosamente influenciam as pessoas e mantêm um controle por meio da sedução, da hipnose, de mentiras desveladas e da ampliação do medo. As pessoas estão me deixando louco. Por que não somem de uma vez? Sinto-me presa num conflito. Se a pessoa for do tipo que evita os conflitos, pode tornar a reprimir as ideias ameaçadoras, resistir à mudança, ansiar por segurança ou refugiar-se num lar aconchegante, perfeitamente decorado e dotado de uma televisão gigante, ou no relacionamento com seus pais ou substitutos autoritários desses pais. Talvez coma mais ou menos, engorde comendo alimentos calóricos que aliviam a ansiedade ou fique anoréxica e anestesia-se com áudio e vídeos injetados diretamente na cabeça por meio de engenhocas minúsculas. Talvez finja que não há nenhum problema, adotando uma persona alegre ou fuja para uma nostalgia do passado, futuras tendências, fantasias de outros mundos ou até apresente traços suicidas. Pode ser que ache que não tem mais nada a fazer na Terra e queira juntar-se a anjos ou extraterrestres. Acontece um aumento das enfermidades ligadas à pouca atividade e à resistência, como transtornos obsessivos compulsivos, derrame, distúrbios ósseos, artrite, falência de órgãos, dependência, depressão, diversos tipos de paralisias e síndromes de exaustão. O resultado positivo dessa fase é que a pessoa provavelmente terá avanços repentinos em todas as áreas da vida, inclusive relações que podem ajudá-la a curar suas feridas. Os problemas decorrentes de uma infância difícil podem até desaparecer. O isolamento pode dar lugar à cooperação abnegada e as coisas que antes faziam reagir com veemência agora mal a incomodam. Ela vê através do caos em que os outros estão presos, não se deixa levar pela sedução e descobre o próprio rumo com mais lucidez. 5. As antigas estruturas se desmancham e vão abaixo. Mas não podemos resistir indefinidamente ao inevitável. Quando vive a morte do ego ao nível pessoal e social, muita gente entra em pânico, achando que é o fim do mundo. No entanto, não é isso. É apenas a cobra que troca de pele. O que realmente está acontecendo é que a maneira como nos identificamos está mudando. Estamos trocando uma noção limitada do eu por outra bastante expandida. Se agimos de modo a nos isolar, nos proteger, controlar ou atacar, provocaremos repercussões negativas imediatas. Nesse momento, vale a pena recorrer a um amigo, terapeuta, guru, programas de ajuda ou aos anjos. Preciso mudar porque nada está dando certo. Tenho de ceder. Não sei quem sou. À medida que aprendemos a depurar o passado baseado no medo, muitas coisas que antes considerávamos importantes e tornavam a vida significativa se tornam inúteis, até mesmo chatas, e nós a abandonamos. Os relacionamentos que se baseiam na codependência acabam. Os antigos métodos deixam de produzir resultados. Os velhos hábitos morrem. E antigas instituições perdem a eficácia e entram em colapso. Percebemos mais mentiras, descrenças, histórias vazias, oportunidades monótonas,
Gente sem talento, sem arte, tentativas patéticas de descobrir fraquezas pessoais. Talvez sintamos repulsa. As mais caras ideias, convicções e visões não resistirão a um exame mais profundo. Ficaremos fartos de ouvir-nos recitar a litania da nossa própria história e nos sentiremos restringidos por ela. Caso nos apeguemos a pessoas, posses materiais, situações, ideias ou hábitos, seremos obrigados a abrir mão deles. É possível que venham a sofrer perdas financeiras drásticas, abramos falências ou percamos empregos, casa, amigos, animais de estimação ou familiares. Talvez nesse momento haja mais mortes em nossa vida do que nunca. Os bem traçados planos podem vir a mudar por circunstâncias além do nosso controle. Do mesmo modo, todas as situações em que a sociedade age egoisticamente, políticos dominadores, executivos que ganham fortunas, cultos a celebridades privilegiadas ou proteção da igreja e padres pedófilos, devem acabar para dar lugar a novos comportamentos de alta frequência. Quando o superior flui para o inferior, transforma a natureza do inferior na do superior. Mestre Eckhart. Quando as velhas formas começarem a dissolver-se, talvez nos restem poucas certezas quanto aos que somos, aquilo em que podemos confiar ou razões por estarmos aqui. Se os limites ficarem indistintivos, ficaremos expostos a invasões, seja de germes, parasitas, alérgenos, amigos dominadores, ladrões, terroristas e entidades não físicas. É possível que nos vejamos obrigados a parar, talvez sofrendo uma queda, um acidente ou lesão. O corpo pode ficar suscetível a males relacionados à perda do controle, como desmaios, diarreia, Parkinson, Alzheimer ou esclerose múltipla. Outras questões que podem vir à tona são quebras de bolsas de valores, figuras públicas que caem em desgraça, teoria do caos, buracos negros, morte e vida após a morte, Armagedon, reencarnação, transformação, a jornada do herói, monstros e criaturas alheias a este mundo, fantasmas, anjos, perdão, jejum e cura espiritual. Como resultado positivo dessa fase, se renunciarmos às coisas de que não precisamos, veremos que as regras exteriores não são tão necessárias, que seremos dirigidos por algo íntimo e viveremos conforme princípios universais de ordem e harmonia natural. Começaremos a orientar-nos sem esforço por uma sabedoria própria mais sublime. O fracasso das antigas estruturas é o meio natural que a vida tem de nos preparar para um novo eu. 6. Você para, desiste e se entrega a um eu mais verdadeiro. Finalmente chegamos a um ponto em que não precisamos mais lutar nem brigar. Nada está funcionando. Talvez cheguemos ao fundo do poço, ou um momento misterioso de esclarecimento nos sacuda, revelando-nos a verdade simples. Atingimos inteiramente o momento presente, a salvo de um ego controlador. Não mais conseguimos fazer as coisas que antes funcionavam muito bem e experimentamos pela primeira vez a verdadeira sensação da vibração da alma. Simplicidade, amplidão, quietude, liberdade e paz. Porém, quando tivermos o primeiro contato com esse estado, podemos confundi-lo com vazio. A mente talvez entre em pânico e pule fora, voltando à ocupação e a ideais e comportamentos confortáveis. À medida que simplesmente aceitarmos as coisas, sentiremos a profundidade do próprio ser, numa experiência que se transforma em alívio, gratidão e, por fim, regozijo. De repente, sabemos que somos como todo o corpo. Entregamo-nos, encontramos um centro verdadeiro e a sensação é maravilhosa. Ego? Quem precisa disso? Ficamos bem, ótimos na verdade, simplesmente como somos.
Chegamos ao fim do progresso. Fazer mais não é a solução. Então entramos num período de muita pouca motivação. A sensação é de estar no limbo. Queremos ficar a sós ou em contato com a natureza, ou questionamos metas e tudo o que fizemos até o momento, pois temos a impressão de que nada é interessante ou adequado. Mas não nos sentimos vítimas. Temos uma atitude muito mais neutra, como se fôssemos um cientista que observa uma forma estranha de vida. Concentramo-nos em aceitar-nos e aceitar os outros e a vida incondicionalmente, procurando seguir a corrente e confiar em tudo. Esse momento é de amadurecimento, quando nos impregnamos da frequência da alma e recebemos sinais claros, apesar de sutis, diretamente do seu âmago. Vale então a pena entrar mais no próprio corpo, ativar a percepção sensorial e artística, apreciar a beleza e os prazeres simples e agir de uma maneira que permita o desenvolvimento inocente de uma criança. Quando eu cedo, sinto-me bem, sinto meu verdadeiro eu em toda parte e o adoro. Na verdade, prefiro qualquer outro, e a partir de agora recuso-me a sacrificar essa experiência, seja pelo que for. Nessa imobilidade relativa, percebemos que a prioridade, sistemas de crenças e moléculas estão se reorganizando. Estamos nos reenergizando. Reconhecer os últimos resquícios do que não é verdadeiro na vida e decidimos não participar do mundo senão como autenticidade. Talvez fique óbvio que não nos encaixamos bem no resto da sociedade, mas devemos resistir à pressão para retomar antigos hábitos. É essencial encontrar uma sensação autêntica da alma, uma experiência de uma frequência original ou vibração pessoal mais alta, para que possamos sempre selecioná-la e recentrarmos-nos nela sempre que derivarmos demais e ficarmos confusos. Falaremos mais a respeito disso e discutiremos como fazê-lo no capítulo 5. À medida que essa experiência de estar em casa no centro se tornar rotineira, poderemos preferir o novo eu e a nova realidade. Esse é o momento crucial de virada em que escolhemos intencionalmente que desejamos ser e em que tipo de mundo desejamos viver. Interessamo-nos por temas como o poder do momento presente, a lei da atração, a meditação, a autenticidade, a alma, a prece, as dádivas, a renovação, a busca da visão e todas as formas de prática espiritual. O resultado positivo dessa fase é que quando fazemos essa opção, a maré vira e a vida, a saúde e a felicidade aumentam tremendamente. É perceptível quando nos sentimos física e emocionalmente melhor e como é mais fácil ser criativo e bem-sucedido. Ficamos receptivos à percepção, lembramos de verdades sobre nós mesmos, há muito esquecidas, e adquirimos uma profunda compreensão, em geral de uma só vez. Trata-se apenas de praticar um novo hábito, de permanecer nessa frequência original e administrar o nível de energia e percepção. Os métodos do Criador agem por meio da mudança e da transformação, para que cada coisa receba sua verdadeira natureza e destino e entre em acordo permanente com a grande harmonia. É isso que vinga e persevera. Alexandre Pope. 7. Você ressurge no mundo como uma fênix. Após o grande momento de virada da fase 6, não há mais perturbações à nossa energia e percepção. A partir daí, o percurso é só para cima. Parte da identificação com a vibração da alma é que a percepção muda do antigo para o novo, eu, e a vida se torna diferente. Agora não é mais necessário usar de força de vontade para que a vida funcione. Dá para ver que está tudo funcionando perfeitamente. Entendemos que estamos interligados a tudo e a todos, num estado de apoio e entrosamento,
e que a vida nos ajuda a fazer e ter tudo aquilo de que precisamos. Passamos a nos interessar pela realização pessoal e pela responsabilidade por nós mesmos, enchendo-nos de nós próprios, no melhor sentido, e queremos uma criação inovadora do corpo, mente e alma em conjunto. Lembro-me da razão para estar aqui e quero tratar de cumpri-la. Estou empolgado com meu destino. Consigo manter minha nova frequência, mesmo quando as pessoas estão vibrando num nível inferior. Quando encontramos pessoas que ainda não fizeram a transição, não temos medo de que elas ajam como um balde de água fria e nos levem para baixo. Em vez disso, assumimos o papel do mestre, curador ou mentor e usamos a frequência mais alta para o bem de todos. Estamos confiantes, otimistas, entusiasmados e inspirados. A inovação se faz sentir em toda parte. Estamos motivados a reconhecer o nosso destino, a nos comprometer com ele e vivê-lo, empenhando-nos em buscar o trabalho e a expansão pessoal para os quais fomos criados, respeitando as tendências profundas presentes desde que nascemos e eliminando todas as motivações motrizes para encontrar sem esforços uma expressão natural. Agora, uma das maiores propriedades será desenvolver a intuição, manter o coração aberto e flexível e descobrir os novos e surpreendentes rumos, locais e benfeitores que surgem quando o medo está ausente. Receberemos apoio, mensagens, oportunidades e milagres e nos sentiremos dignos e estimulados. A motivação mais verdadeira não é atingir metas, mas sim ser multifacetado e viver tão entregue ao fluxo que poderemos até metamorfosear-nos, ou seja, nos transformar em algo radicalmente diferente. Se a vida quiser nos levar a outro rumo. Realizar meta tornar-se mais fácil e divertido, e o conceito de tempo muda completamente, enquanto passado e futuro desaparecem num presente cada vez mais expandido. Transformar significa literalmente ir além da sua forma. Wayne Dyer. 8. A experiência dos relacionamentos, da família e dos grupos sofre uma revolução. Sentimos quanto o consciente individual e o consciente coletivo se interpenetram e sabemos que somos tanto um eu pessoal, quanto um eu coletivo. Nós vemos como as pessoas afetam a vida umas das outras. Queremos então ser responsáveis por nossos pensamentos e atos, para ser gentil com os outros. Não é mais preciso lembrar-se de praticar a regra de ouro, porque não praticá-la é penoso. Posso usar o conhecimento da minha nova frequência para expandir meus relacionamentos exponencialmente. Os outros gostam de me ajudar e eu de ajudá-los. Ficamos mais tolerantes e humanitários. Vemos semelhanças entre as pessoas e consideramos as diferenças interessantes e valiosas. Agimos de modo cooperativo, por uma questão de companheirismo e afinidade. Vemos seus relacionamentos como aspectos de nós mesmos e conseguimos dar e receber livremente conforme o fluxo. Isso tem um efeito tão profundo sobre a noção de abundância e do que nos cabe que nos libera e nos torna mais imaginativos, criativos e produtivos, pois sabemos que contamos com a ajuda e que as pessoas também precisam de nossa ajuda. Chegamos a uma nova compreensão de energia Yin, receptiva, e Yang, dinâmica, e dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Equilibramo-nos, desenvolvendo igualmente o lado receptivo, intuitivo, fundamental, e o lado ativo, concentrado e criador, para que a percepção seja mais fluida, criativa e sempre renovada. À medida que vamos compreendendo o equilíbrio da percepção e energia Yin-Yang, traçamos paralelos entre essas qualidades e as dinâmicas de gênero masculino e feminino nos relacionamentos.
chegamos a uma nova percepção do que é possível nos relacionamentos entre duas pessoas intimamente equilibradas, além de ver novas possibilidades de comportamento para ambos os gêneros. Saudação Maia, Ain Lakesh. Em tradução literal, sou outro você. Ficamos mais calmas e compassivos no que se refere à formação e ao término de relacionamentos, já que percebemos os desígnios das almas para aproximar-se e separar-se. Muitas vezes nos sentiremos aturdidos pela simples magnificência do amor. É possível que percebamos uma ampliação das definições de casamento, família, trabalho em equipe, organização e até política internacional, além da colaboração, polinização cruzada, comportamento, troca de papéis e mudanças na motivação do lucro. Ocorre uma proliferação de novas redes e parcerias e uma rápida globalização. Sem esforço, somos autênticos e ao mesmo tempo podemos trabalhar com a mente grupal, fundida em qualquer equipe para chegar a respostas, inovações e experiências sociais alegres de alta frequência, mas complexas e completas. Aprendemos a modular a frequência pessoal, conforme a de outras pessoas, grupos, lugares, épocas e dimensões de percepção, aumentando tremendamente a compreensão e sabedoria. Assim, podemos nos lançar a um contato real com seres não físicos, conselhos espirituais, um grupo anímico e pessoas que já morreram, tornando-nos exímios em habilidades antes consideradas próprias de uma consciência paranormal ou sobrenatural, que exigem superação da distância e ressonância, como telepatia, teletransporte, clarevidência, cura espiritual e psicocinese, capacidade de mover objetos com a ação da mente. E 9. A iluminação se baseia em cada partícula da matéria. Com a criação conjunta e a colaboração inspirada, vem a gratidão ilimitada e a sabedoria compartilhada. O amor passa a ser realmente entendido como a força da natureza que é coerente em todo o cosmos e capaz de realizar milagres. Quando ajudar os outros é como preferirmos usar a liberdade. Todos sentem um grande estímulo. Sentindo-me livre e sem limites, posso ir e vir pelo tempo, espaço e até além se quiser. Posso criar qualquer coisa e saber qualquer coisa instantaneamente. Pessoalmente, tomamos medidas para agir sobre os impulsos do destino e ficamos felizes como uma criança ao atingir resultados com base na sabedoria da alma. Quando estamos no momento, no coração, no corpo e ligado a todo o conhecimento, energia, recursos e colaboradores, entendemos a força do campo unificado na materialização de suas visões. Descobrimos como o processo de criação, materialização funciona e sentimos o campo unificado como uma extensão do próprio corpo. Já que o mundo exterior não está separado de nós, as visões, metas, recursos e resultados, aquilo que costumava estar no futuro ou em outro lugar, estão no momento conosco, e assim podem se materializar e desmaterializar conforme o pensamento. A vida não é só rápida, ela é instantânea. No momento, não nos sentimos pressionados. Sabemos trabalhar calmamente com o sistema de filtragem natural do momento presente e as lentes do corpo e da mente consciente. Vemos que o destino evolui com base na interconexão com outras almas e seus destinos e descobrimos novas formas de planejar e atingir metas no mundo fluido. O nascimento e a morte perdem o sentido e deixam de ser grandes sinais de pontuação na vida. Temos a experiência de ir e vir quando queremos por meio da ascensão e descensão. O corpo torna-se muito mais leve e transparente e vivemos o céu na terra. Experimente isso.
Onde você está nesse processo? Analise cada estágio do processo de transformação e tome nota em seu diário em relação aos seguintes aspectos. Quais dos sintomas de cada estágio você teve? Como você abreviou o processo ou resistiu a ele em cada estágio? Que repercussões você observou? Como você se rendeu ao fluxo e cooperou com ele em cada estágio? Que benefícios você colheu? Qual o máximo a que você chegou até agora no processo? De que modo você acha que pode estar impedindo sua própria passagem para a fase seguinte de crescimento? Em que ponto do processo de transformação estão as pessoas com que você se relaciona mais perto? Sabendo disso, de que modo você acha que pode entendê-las melhor e ser mais compassivo a elas? De que modo você vê as diversas fases do processo de transformação se manifestarem em fatos da atualidade ou no cenário mundial? A transformação pessoal pode ter e tem efeitos globais. À medida que vemos em frente, o mundo faz o mesmo, pois o mundo somos nós. A revolução que salvará o mundo será, em última análise, uma revolução pessoal. Marianne Williamson. Só para recapitular, você está começando a ver a vida como energia e percepção. Isso a deixa ultrassensível e consciente da vibração, pois você está prestes a tornar-se uma pessoa de alta frequência, a transformar sua personalidade e seu corpo relativamente denso em nada menos do que sua alma, inteiramente saturada em tempo, espaço e matéria. Juntamente com tudo e todo mundo que há neste planeta, você está evoluindo ao longo de 9 fases de crescimento destinadas a conseguir elevar sua vibração à 4ª dimensão, onde o espírito e a matéria se fundem, sem para isso precisar morrer. A princípio, esse processo pode levá-lo a sentir-se desorientado, receoso ou incomodado. Mas se reforçar conscientemente para aperfeiçoar sua sensibilidade e escolher a vibração de sua alma, você flutuará pelo processo de transformação como uma folha, levada pela correnteza de um rio que sabe para onde está indo. As fases são: 1. O espírito se funde ao corpo, às emoções e à mente. 2. A frequência da vida aumenta de todos os modos, em toda parte. 3. O subconsciente pessoal coletivo se esvazia. 4. Você reforça suas trincheiras e fortalezas, resiste e volta a reprimir. 5. As antigas estruturas se desmancham e vão abaixo. 6. Você para, desiste e se entrega a seu eu mais verdadeiro. 7. Você ressurge no mundo como uma fênix. 8. A experiência dos relacionamentos, da família e dos grupos sofre uma revolução. 9. A iluminação se baseia em cada partícula da matéria. Mensagem da frequência original. Como explico na seção ao leitor, incluí estes trechos inspiradores ao final de cada capítulo para que você troque sua forma normal, rápida de leitura por uma experiência direta de um tipo mais profundo. Por meio dessas mensagens, você pode mudar intencionalmente sua vibração pessoal. A mensagem da página seguinte destina-se a transportá-lo a uma forma de conhecer o mundo que se aproxima daquela com que você experimentará a vida na era da intuição. Para entrar na mensagem da frequência original, basta adotar um ritmo mais lento, menos apressado. Inspire e expire lentamente uma vez e fique o mais calmo e imóvel que puder. Deixe que sua mente fique suave e receptiva. Abra sua intuição e prepare-se para intuir a linguagem. Veja se consegue experimentar as sensações e realidades mais profundas que ganham vida à metade que você ler. Sua experiência pode ganhar uma maior dimensão
a depender da atenção que você investir nas frases. Concentre-se em poucas palavras de cada vez. Faça uma pausa nos sinais de pontuação e fique com a inteligência que está dando a mensagem. Ao vivo, agora mesmo, a você. Você pode dizer as palavras em voz alta ou fechar os olhos e escutá-las na leitura de outra pessoa para ver que efeito tem sobre você. Comece estando presente. Só seja, nesse exato lugar, nesse exato momento. Escute o silêncio. Sinta o alívio. Não existe outro lugar, nenhum lugar para ir. Você está cercado por uma vastidão e este espaço é consciência. Ela se infiltra em você. É a sua própria presença refinada, seu próximo nível do eu, a presença do divino. A consciência contém tudo que você já conheceu, foi e será, e tudo que todas as pessoas foram e serão. Você está centrado no coração aberto do amor, um vasto campo de verdade. Aqui você é verdadeiro. Aqui você nasce continuamente. Não há nada que você tenha que fazer. Sinta como a consciência onisciente, oniamorosa, oniapoiadora, o envolve. Ela jamais o abandonará. Você está em segurança. Aqui você tem energia e imaginações infinitas. Se surgir um pensamento, ele não é seu. Você só está se apercebendo das coisas que estão flutuando ao redor. E se elas forem interessantes, você as detém por um instante. Você pode identificar-se com elas, deixá-las ir ou insuflar-lhes energia, dar-lhes forma e depois deixá-las ir. Não há nada certo a fazer, só criatividade, só diversão. É apenas a sua alma se expressando. Portanto, entre no momento, seja maleável. Deixe que as realidades venham e vão. Sua energia e consciência irradiam através e além da sua pele. Não param de sair. E você não termina. Simplesmente descobre diferentes tipos e padrões de conhecer. Quando os inclui em si e mescla-se a eles, você se vê de novas maneiras. Você está em todas as coisas e todas as coisas estão em você. Tudo o que quiser dar a conhecer ou criar simplesmente aparece em você como uma ideia ou se expressa por intermédio como um ato. Você não pode fazer nada acontecer. Tudo está acontecendo. Quando deixar essa experiência em um momento, você se sentirá separado do resto da vida e ficará triste, pois estará sentindo falta de si mesmo. Você sentirá falta da experiência da expressão da sua própria alma, por meio do seu corpo, iluminando-o, dando-lhe vida e alegria, a simples alegria de ser. Você tampouco verá o eu que ama nos outros e vai sofrer. Enquanto isso, no centro de tudo, no centro da consciência que permeia o mundo inteiro, sempre existe aquilo que você busca. Lá está a sua resposta a tudo, dada livremente, só esperando que você volte a ela. Nesse momento, a resposta certa para você, neste exato momento. No próximo vídeo, seguiremos para o capítulo 2, Vivendo entre as Frequências.